ouvindo a oração de Cristo. No capítulo 17 do Evangelho de João, quarto evangelho, nós temos ali a oração de Jesus Cristo, a maior oração que temos dele, o capítulo todo, João 17. Vamos continuar sendo abençoados por esta oração, como temos feito nas quartas-feiras, e hoje nós vamos para a parte final, João 17, do verso 24 ao verso 26. João 17, 24 a 26. Jesus Cristo fez esta oração na sua última noite ali, antes da prisão. E ele está naquele momento então longo com seus discípulos, e o diálogo começa no capítulo 13 de João, e vai em frente. Depois há esse momento da oração, então aqui quando ele ora pelos seus discípulos, a sua igreja, por isso a adoração sacerdotal dele. E é uma hora crucial. Jesus sabe que em poucas horas seria preso e todo drama e martírio haveria de começar. E então ele faz esta longa oração. Há um verso que temos tomado como um verso-chave nesta oração toda, no capítulo 17, que é o verso 17. João 17, 17, antes de irmos ao texto desta noite, vamos dizer juntos este verso: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Palavras de Jesus Cristo por você que é discípulo dele, você que é membro da igreja de Jesus Cristo. E aí nós temos Jesus então pedindo, e no pedir, ele revelando nessas poucas palavras coisas tremendas e profundas. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós vamos focar nos versos então mais à frente, mas vamos antes pelo Evangelho de João, voltando ao capítulo 14, procurando lançar um pouco mais de luz nesta oração, porque ela é parte do contexto todo do Evangelho de João. Para realmente entendê-la, temos que olhar o Evangelho todo. Não vamos fazer isso nesta noite, mas vamos pincelar algumas partes que já nos ajudam bastante. Em João 14, então, é aí Jesus conversando nessa mesma noite com seus discípulos. Uma parte da conversa, começando com o verso 5, vou até o verso 9 agora. Em João 14, 5 a 9. Disse Tomé a Jesus: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? No verso então 7, Jesus diz: se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. E respondendo a Filipe, ele diz: Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Mais à frente, no mesmo capítulo, no verso 25. Tudo isso lhes tenho dito, enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas
e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Então aí está a promessa no verso 26 de enviar o conselheiro, Paracleto, na língua original, aquele que é chamado para estar ao lado. Uma palavra que era aplicada, por exemplo, ao advogado, que fica ao lado de alguém no tribunal, respondendo por ele ali, tomando a vez do acusado. O Paracleto, o conselheiro, que é quem? O Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. E ele vos ensinará, o fará recordar, lembrar. Então é uma pessoa, porque ele ensina, ele faz lembrar, não é uma força, não é um vento. Então, indo para o nosso capítulo 17, creio que é uma boa contribuição lermos a introdução dessa oração no verso 1, primeiramente. João 17, verso 1, o início. No verso 1 diz que então Jesus, depois dessa longa conversa, muitas explicações, repassando conceitos e verdades com eles, Jesus para orar, e ele levanta então os olhos aos céus e ora. E naquela noite também ele instituiu a ceia do Senhor, a mesa do Senhor, e disse: façam sempre isso, celebrem isso sempre em memória de mim, até que eu retorne. E aí então ele levanta os olhos para o céu e ora, e diz o verso 1, Jesus diz o que na oração? Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E agora então o nosso texto, a parte derradeira desta oração, versos 24 até o verso 26, que sua mente cresça neste momento no estado de estar alerta, seu coração aberto. Que Deus abençoe você com essa palavra nesta noite. Jesus orando, pensando em mim, em você, diz ele no verso 24, Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória. A glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Outra vez a palavra do Senhor, verso 24, Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde estou e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Esta é a palavra do Senhor. Contos mitológicos babilônicos, mas escritos cerca de 2000 anos antes de Cristo. E lá na mitologia toda babilônica há o conto da formação do universo, do mundo, e a atuação do deus Marduk. E por que o deus Marduk cria
as coisas, cria os seres humanos, porque ele quer ter, precisa ter e quer ter escravos, servos. Essa é a razão do Deus babilônico criar a humanidade. Precisa ou quer ter escravos, pessoas para servi-lo como ele quer, ao seu capricho. Há uma carência e há uma razão que é simplesmente a escravidão. Alguns paralelos entre alguns aspectos dos contos babilônicos com Gênesis, e há aqueles que gostam de dizer, afirmar, então Gênesis seria uma deturpação dos contos babilônicos, mas por que não o contrário? Porque não há comparação em termos da sublimidade do Gênesis, o que nos diz sobre Deus, a criação, com o que é nos dito nesses contos babilônicos. O tipo de Deus, razão da criação, atitude para com a criação. Um Deus aqui, o único criador na questão da Babilônia, mas com essa atitude. Você já ouviu falar, certamente, dos muçulmanos, a fé islâmica, e o Deus deles chamado de Alá. E Alá tem 99 nomes para identificá-lo, geralmente adjetivos, no Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos. E um dos títulos dele é amoroso, amoroso. Porém, Alá é monopessoal, é ele sozinho. E então, antes dele criar qualquer coisa, era ele sozinho. Como pode ser ele amoroso? A não ser que ele fosse um tremendo narcisista, egocêntrico. Mas aí é difícil chamar isso de amor, no sentido virtuoso mesmo. Então, se formos olhar o que o Alcorão nos passa, para que ele seja amoroso, ele precisa da criação. Ou então ele não seria amoroso. E se ele não criasse, ele não seria amoroso. Ele é monopessoal, não tem o que amar. Amor sempre exige um objeto. Ou então não há amor. Você já ouviu falar do pensamento gnóstico? Há uma ressurreição do pensamento gnóstico, uma busca a livros, não é? De a religião alternativa, ressuscitando os gnósticos e os evangelhos gnósticos, etc. Qual é essa visão gnóstica que vem lá do pensamento grego da antiguidade? É que a criação é o resultado do mal. O mal levou à fragmentação das coisas. Aí surge então o que existe, inclusive eu e você. E que aí então nós precisamos evoluir na gnose para andar o caminho de volta e partirmos da matéria que é má, é imperfeita, que é resultado dessa explosão do mal, e retornarmos ao estado então elevado. Nessa direção vai o Espiritismo também. O que nós temos aqui neste mundo, nossa experiência neste mundo é algo ruim, não algo bom. É lugar de purgação. Então, primeiro houve o mal que levou à criação do mundo. Quando nós olhamos todas as propostas e pensamentos, e aí olhamos o que a palavra de Deus nos ensina, desde o Gênesis, e aí o culminar na história, no plano de Deus, em Jesus Cristo, encontramos algo totalmente distinto à parte de tudo isto. Quando nós lemos apenas esses versos, nós encontramos aqui o amor manifesto, o amor vivido. As Escrituras nos apresentam a visão de Deus que os teólogos na história da igreja, lutando para sistematizar toda a ideia, escolheram um termo para representar o nosso Deus, que é a doutrina da Trindade. Certamente há todo um mistério nisto, mas as verdades são claras. O conceito de um Deus triuno e não um Deus monopessoal.
pessoal, como Alá. Existe ele sozinho, monopessoal. Mas não um Deus triuno. E é o que nós encontramos aqui nesses poucos versos já, boas facetas, indicações disto. Se ficarmos só com esses versos, não formos a outros lugares nas Escrituras. Mas lemos outros textos aqui, nesses diálogos de Jesus naquela noite, no capítulo 14, então o pedido, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E realmente, pense bem, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Isso é, mostra-nos Deus, isto é, estarmos com Ele, quem Ele é, e não precisamos de mais nada, está tudo completo. E Jesus responde, quem me vê, vê o Pai. Estou há tanto tempo com vocês e vocês ainda não me conhecem. Veja só a lentidão dos discípulos para acompanharem quem a pessoa de Jesus Cristo era. O entendimento realmente, Jesus nesta última noite repassando os conceitos com ele. Mas enfim, olhando tudo isto, nós encontramos então, nestes versos que nós lemos aqui, toda essa interação. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. E aí então nós vemos, para não olharmos outros textos e ficarmos só nesses versos, a clara indicação da presença do amor na pessoa de Deus. Jesus Cristo falando de Deus exercendo o amor. O autor desse evangelho é João, e nós temos 3 cartas nas Escrituras breves, atribuídas a ele também, 1 João, 2 João, 3 João, as 2 últimas bem pequeninas, a primeira maior, são cartas doutrinárias e de orientação pastoral para algumas igrejas. E na primeira carta de João, ele diz 2 vezes, ele afirma, Deus é amor. Aí veja bem, o verbo é ser. Deus o ser dele é amor. E nós vemos isto refletido aqui nessas colocações de Jesus Cristo. E o que Jesus está dizendo aqui é que esse amor que está em Deus e que é Deus, é conhecido. Ele nos transmitiu. Ele nos trouxe. O que nós vemos nas Escrituras é que a criação, a partir de um Deus triuno, não é porque Deus quer escravos. Não é porque Deus precisa criar para aí ele ser amor, ser amoroso. Não, a criação é um extravasar desse Deus que é amor. Ele já é amor em si. Pai, Filho, Espírito Santo. No trabalho dos teólogos, que começou então na língua grega, eles falavam de 2 palavras gregas, 3 hipostases e uma ousias, isto é, uma substância, e substância é uma tradução em português, temos que tomar cuidado, porque o dono pode usar a ideia errada, precisamos entender melhor, mas só para fazer na colocação nesta noite um pouquinho sobre a dinâmica e a profundidade dessa verdade. Uma substância, 3 hipostases, isto é, 3 pessoas. Depois, para o latim, foi realmente a palavra substância, novamente. Agora a nossa palavra substância no português vem do latim, mas também já com um sentido um tanto quanto derivado, não com o original, da coisa em si. Mas uma substância, uma coisa em si. E 3 personas, onde temos a palavra pessoa. E aí nós temos então Deus não precisando de nada, de ninguém. Ele é amor em si mesmo, o amor perfeito. E Deus vive em amor de eternidade a eternidade. Quando Ele cria, é apenas por extravasar o seu amor. E então a criação não é má, não é porque o mal aconteceu, não estamos aqui para purgar pecados. Deus nos criou para algo bom, a criação foi boa na sua origem, quando Deus criou. E Deus criou por amor.
E quando nós chegamos a Jesus Cristo, que diz aqui que o Pai o enviou, então Deus vem a nós em Cristo por amor. Deus se move por amor, em seu poder, em sua glória, porque Ele é amor. Deus nunca viveu a solidão, o egocentrismo, mas sempre foi amor em si mesmo, e Ele se move então em amor na nossa direção, como Deus triuno e não monopessoal. Há muito mais o que se dizer sobre isto, a questão filosófica da unidade versus diversidade, como é que se explica isso, aonde que se encontra então um nexo. Vamos encontrar na Trindade. Essa é uma luta já dos filósofos, desde a antiguidade, na Grécia, e vem através dos séculos até hoje. Como encontrarmos a unidade na diversidade? Há uma diversidade de todas as coisas, a variação, olhamos à nossa volta. Há um nexo, uma unidade em tudo isto? Ou é somente fragmentações que não têm nenhum sentido? E aí vamos aplicar isso à nossa própria vida. A nossa vida é apenas fragmentações sem nenhum sentido. Então na Trindade nós encontramos a unidade ali na diversidade, em plena harmonia e amor. Deus um único Deus manifesto assim, coexistindo assim. Enfim, há muito a se falar, mas aqui nós temos a questão deste amor que se torna conhecido, e é isto que nós queremos ouvir nesta noite na palavra, e que responde a questionamentos e perturbações profundas do nosso coração. Esse amor conhecido na essência então da Trindade, que nós já vimos, desse Deus triuno, que é movido todo por amor, amor em si mesmo, é o Espírito Santo prometido a nós em João 14, por exemplo, para não ler outros lugares, Jesus dizendo: outro conselheiro virá, o Espírito Santo, eu não vou estar mais com vocês, mas aí então, eu tendo cumprido a missão que o Pai me enviou e revelado o amor dele ao ponto de ir à cruz, o Espírito Santo vai levar essa obra adiante. A presença nossa, a presença divina continua com os meus. Mas também aqui nós temos Cristo então falando no verso 24 a glória que ele tinha antes da criação do mundo. E aí Jesus Cristo se remete à pré-existência, a existência eterna em Deus. Como é que este evangelho começa? Qual é o preâmbulo deste evangelho? Você já ouviu falar certamente deste preâmbulo. Lá em João capítulo 1, então, neste evangelho, capítulo 1, verso 3, começa como: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. E aí continua. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. A palavra de Deus nos diz, Gênesis nos diz que Deus criou o mundo. Aqui nos diz que a palavra Jesus Cristo, porque a palavra aqui na leitura do Evangelho se refere a Jesus Cristo, a expressão de Deus que nos fala e nos falou em salvação, andou entre nós. A palavra de Deus que criou, disse Deus, haja luz, e houve luz. Então a Trindade nesta harmonia trabalhando, e Jesus Cristo como Criador, como Deus é Criador, distinto. Ele ora, Pai, ele não é o Pai, mas um com o Pai, ao mesmo tempo transparece em todos os lugares. E aí ele vai fazer essa colocação no verso 25 da intimidade, que só se conhece nesse nível na conviver da própria pessoa de Deus. O que ele diz no verso 25 na oração dele? Eu te conheço. Falando com o Pai. Eu te conheço. E pense bem sobre esse verbo conhecer. Quem pode dizer que conhece a Deus? Quem pode dizer que conhece a Deus? No sentido absoluto, como ele coloca aqui. Somente na intimidade da própria pessoa de Deus. Eu te conheço. Mas é importante lembrarmos que na cultura hebraica, conhecer não era só uma questão de informação. Saber algo sobre alguém. Você conhece? Falou, não conheço, ele mora na rua tal, ele é alto, ele é baixo. Conhecer de informações.
Certamente conhecer envolve informações, mas conhecer no sentido hebraico, na cultura hebraica, texto escrito em grego, mas dentro da cultura judaica, hebraica, conhecer era relacional, conhecer é ter relacionamento. Por isso que no Velho Testamento o verbo conhecer é aplicado inclusive para, por exemplo, o relacionamento sexual. Conhecer, e ele a conheceu. Relacional, não é só informação, saber aqui está o fulano, a fulana, eu sei como é que é, mas eu tenho a convivência. Eu te conheço. Quem poderia falar isso? Você já ouviu alguém que falou isso? Na história da humanidade. Eu conheço Deus num sentido absoluto e pleno, como ele faz aqui. E aí ele fala do relacionamento. Verso 24, me amaste. Verso 25, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles. Você vê que Deus chega a nós em Jesus Cristo, porque o amor de Deus extravasa, não só na criação, mas na redenção da criação, que deu as costas ao amor de Deus. E aí está então este amor conhecido na essência da Trindade. Deus de todo amor, Pai, o Filho e o Espírito Santo, todos voltados para nós nesta grande obra de redenção, nos trazendo de volta para o seu amor. O amor conhecido, então, na essência da Trindade, mas comunicado a nós em Cristo. Nunca nos esqueçamos disto. Se é que nós poderemos experimentar esse amor, nos voltarmos para esse amor, conhecemos esse amor, será somente em Cristo, mediado em Cristo, comunicado em Cristo. Deus em Cristo é como nós conhecemos a Deus. Cuidado você, cristão, para não embarcar no Deus genérico, tão comum na cultura e na fala da cultura, às vezes até com fala piedosa, Deus te abençoe. O que você está pensando? O que você quer dizer com esse Deus? Nós não conhecemos outro Deus a não ser aquele que é conhecido em Cristo, o amor dele em Cristo. Deus não é monopessoal, ele é amor, e por isso ele é triuno, e ele se manifesta em grande amor, com Deus triuno, e somente então, através desta obra completa, que passa pela mediação de Jesus Cristo, é que nós conhecemos este amor. Este amor é comunicado em Cristo. Deus que é amor é comunicado em Cristo e somente nele. Há uma separação aqui entre os seus e o mundo. Você percebe? Ele fala do mundo, aliás, o termo mundo no Evangelho de João, usado muitas vezes, tem um sentido técnico. Se trata da humanidade que está comprometida com uma visão de vida que é avessa a Deus e não se rende ao amor de Deus, e que tem a sua própria proposta de existência. O próprio ser humano é a medida de todas as coisas. Ele, então, dirige os seus caminhos, os seus destinos e constrói o que ele quer, como ele quer. E nos nossos dias chegamos então, isso avança a absurdos, por exemplo, que o ser humano pode alterar a criação de Deus. Deus os criou, homem e mulher. Não esquece esse negócio. Está tudo aí, nós temos capacidade de mudar, alterar isso e criar até a terceira, quarta, quinta via, se for o caso, enfim. Mas então é o mundo que deu as costas, vive de costas para Deus. Não que não tenha religião, não que não fala de Deus, mas não tem nada a ver com realmente o Deus verdadeiro, particularmente então aquele que pode ser conhecido somente em Jesus Cristo, porque se não for em Jesus Cristo, como vamos conhecer a Deus? Pecadores, culpados, distantes dele. Bem, mas ele diz aqui no verso 25, Pai justo. E a primeira vez e única vez que aparece no Evangelho de João, Deus identificado como justo. Deus é amor. Nunca esqueçamos disso, isso é central. Porém, nunca nos esqueçamos também que ele é justo.
Deus, por ser amor, não quer dizer que ele então releva a injustiça, aos caminhos tortos, errados, porque não estão de acordo com ele, que é a verdade. Deus é justo. Ele é amor. Ele é justo. Eu não li, mas no verso 11 nessa oração, há uma vez ali também, quando Jesus diz Pai Santo. Ele é amoroso em si mesmo, ele é justo em si mesmo, perfeito em justiça e retidão, não há falha em Deus, e ele não pactua, então não se contamina com qualquer injustiça e erro. E ele também é santo. Ele é amoroso, extravasa criando, extravasa buscando a redenção para nós em Jesus Cristo. Mas ele é santo, é sempre distinto de nós. Mesmo antes da nossa queda moral e culpa, a criação não é Deus, a criação não é extensão de Deus, ele é distinto. E quando pecamos, então a distinção é muito maior. Deus não pactua, não anda com as nossas imperfeições. Então esse Deus comunicado em Jesus Cristo, o que acontece na cruz? Na cruz nós temos essa natureza toda de Deus revelada e apresentada. De um lado, na cruz, nós temos um Deus justo, porque ali ele condena em Cristo em nosso lugar toda a culpa humana. Se alguém vai poder estar com Deus, primeiro isso precisa ser pago. E o ser humano não pode pagar. Mas a justiça de Deus não vai relevar. Porque a qualquer momento que Deus der um desconto para o meu mal, ele se contaminou, tornou-se conivente, tornou-se imperfeito, deixou de ser justo em perfeição absoluta. Na cruz, toda a culpa e peso e erro e injustiça caiu sobre Jesus Cristo. A justiça de Deus foi realizada ali. Mas como e por quê? Porque Deus extravasa na cruz em Cristo o quê? O seu amor. Somente a cruz equilibra e preserva um Deus justo e um Deus amoroso. Se em nome de Deus amoroso você eliminar a cruz, você contamina Deus com a injustiça. Se você tem na cruz somente a justiça de Deus sem amor, você elimina o amor de Deus, que é parte integrante dele, como Pai, Filho e Espírito Santo num Deus só. Mas enfim, é comunicado em Cristo este amor. Olha a mediação dele. Eu fiz conhecer o teu nome. Diz ele no verso 26. O que é nome? Nome é uma palavra. E damos para identificar coisas, pessoas também têm nome, para identificar pessoas. Mas o nome, enquanto não aplicado a alguém, nada significa. Ele vai ter o seu valor quando é aplicado a alguém. Porque quando falamos o nome dele, é um nome sujo, por exemplo. Estamos falando que o nome dele está sujo? Não. É que ele tem um currículo aí, uma biografia, com uma porção de erros. O nome se refere à pessoa. Aí é o que Jesus diz: eu fiz conhecer o teu nome, a tua pessoa. Tua pessoa. E continuarei a fazer isto, falando sobre nós que somos dele, continuando a nos ensinar sobre Deus. Então, quem é que faz Deus conhecido no verso 26? Jesus Cristo. Eu fiz conhecer o teu nome. Somente em Jesus Cristo. O amor de Deus, a pessoa de Deus, então, é comunicada somente em Jesus Cristo. E no verso 25 diz: estes sabem que me enviaste. Falando da sua igreja, do seu povo, seus discípulos. Eles sabem o quê? Que Jesus vem da parte de Deus, é a revelação de Deus. Comunicado em Cristo, o quê? Deus, então o amor de Deus que se extravasa. E o efeito então dessa comunicação, no verso 26, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles. O amor dentro de Deus, manifestado em Jesus Cristo, agora também, por isso em Cristo é distribuído para nós. Esse efeito, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja.
Cristo, nós em Cristo, é conhecer, experimentar o amor de Deus. O encontro com a cruz é algo que envolve um momento de contrição, de cair em mim mesmo, ver como eu estou aquém da justiça, da retidão perfeita de Deus. Há um sentimento de peso muito grande, vejo a minha culpa. Mas, em última instância, o encontro com a cruz é isso tudo que me arrastando para o amor de Deus. Eu sendo constrangido ao amor de Deus. O encontro com Deus em Cristo na cruz não é algo baseado no medo, não é algo baseado em apenas cobrir o meu problema. Passa pelo meu problema, o encontro com a minha dívida e o peso dela, mas finalmente é porque Deus me ama. E o amor dele medido na cruz, ou pela cruz, é irresistível. Quando finalmente eu entendo quem eu sou e quem ele é. Enfim, aí está este amor que se torna conhecido a você, comunicado em Jesus Cristo. Um amor que é a pessoa de Deus, comunicado em Cristo. E viabilizando o quê? A glória. A glória. Verso 24. Jesus diz, eu quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória. Agora presta atenção nessa colocação de Jesus em oração, eu quero. Primeiro momento nós lemos e pensamos que ele está fazendo um pedido, mas realmente neste caso aqui não é. Nós podemos usar a palavra quero no sentido de um desejo, um anseio. Mas aqui a palavra no original é eu efetivo, eu realizo. E nós usamos eu quero às vezes nesse sentido também, as nuances aí da palavra. E é nesse sentido que ele usa. Então Jesus efetiva o quê? Que eles estejam comigo, eu realizo isto. É minha vontade. Que eles estejam comigo, e onde eu estiver, onde eu estou, e vejam a minha glória. Quando Jesus, então, assim determina e realiza, ele realiza o quê? Qual é o projeto? Qual é o projeto? Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou. Nós estarmos com ele sempre, sempre. Porque é amor. Ele derramou o amor de Deus sobre nós, diz ele, eu estou neles. E somos dele para sempre. Uma vez justificados pela cruz. Eu quero que estes estejam comigo onde eu estou. Você entende isto, meu irmão, minha irmã, você está aqui nesta noite. Nesta noite, uma noite da sua vida, dos seus anos que passam. O que é que nós estamos ouvindo? É que essa noite há de passar, os anos vão de correr, mas nós estaremos com Cristo, sempre com Cristo, agora e finalmente onde? Diz ele, continua no verso 24, e vejam a minha glória. Nós temos uma boa visão da glória de Deus em Jesus Cristo. Os discípulos que ouviram essa oração também. Nós sabemos da glória de Cristo manifesta nos sinais aqui no Evangelho de João, quando ele demonstrou ter o controle da natureza, os sinais. Começando com o primeiro no capítulo 2, quando ele transforma a água em vinho. Mas depois essa glória vai caminhar para a cruz. No começo da oração ele diz o quê? Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho. Ele está falando da cruz. Porque na cruz, onde parece que o mundo e o diabo tiveram a última palavra, e então Cristo foi derrotado, na verdade, Deus, no seu poder infinito, faz a volta. E quem é derrotado na cruz é justamente quem? O mundo, o diabo e o pecado.
quando eu me encontro com Ele, com Deus pela cruz em Cristo. A glória de Deus manifestada na humilhação da cruz. Seu amor me resgata do poder do mundo e do diabo. Mas se ele vai à cruz e lá ele fica, ou dali ele vai para uma sepultura, onde vai entrar em estado de putrefação, o que pode ele fazer por mim realmente? A questão é que ele rompe ao terceiro dia a glória de Deus. Maior do que a vida, maior do que a morte. E agora então vivo, ressurreto, por nós, Deus em Cristo. Somos dele. E ele disse, eu quero que eles estejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória. Nós temos visto a glória do Senhor, mas não a vimos ainda absolutamente. Diz ele, eu quero que eles estejam comigo onde eu estou. Um dia ainda estaremos na presença dele, quando haveremos de ver a glória do Senhor como nunca vimos antes, na sua glória eterna. Nós sempre vamos estar com ele, e nem mesmo a morte haverá de nos separar dele. E ainda lá depois estaremos com ele, e não uma experiência que não há termos humanos que possam descrever. Creio que eu vou olhar para a glória do Senhor, vou ficar estupefato, vou abrir a minha boca e não vou conseguir achar para respirar. E olhar aquela glória será algo que há de preencher o meu ser por toda a eternidade. Não como quando você vai a um agito, como por exemplo um parque de diversão, aquilo lhe preenche e passa. Naquela glória, impactando de uma forma que na eternidade não poderá esgotar. E eu me sentir plenamente realizado. Meu irmão, minha irmã, Jesus Cristo nos fala de que nós somos alvos do amor de Deus que se esparramou, se moveu, porque Ele é amor. E ao assim fazer, nos chamar no seu amor, nos reconcilia com a sua glória para todo sempre. O ser humano corre atrás de glória. Qual é a glória do ser humano? Todos nós participamos muitas vezes de funerais. Eu até, por exercer o ministério pastoral, parece que participo mais do que os outros. Não há glória nenhuma, meu irmão, quando chega aquela hora. Não importa qual foi a grandeza, que hora de humilhação e derrota. Mas Jesus Cristo venceu essa humilhação e derrota por nós, e nós que somos dele estaremos sempre com ele na glória. E um homem nos Estados Unidos que trabalhava numa fábrica de fogos de artifício. Aí ele foi acometido de uma doença terminal. Nos seus últimos instantes ele fez um pedido à família, como ele gostaria que fosse feito o funeral após a sua morte. A família conversou com o dono da empresa, a grande empresa de fogos de artifício, e falou sobre o desejo então deste pai da família ali, que era um funcionário também executivo. E o dono da empresa concordou em satisfazer o desejo da pessoa quando faleceu. E foi realizado numa feira de fogos de artifício. Essas feiras de promoção, dado o produto, grande encontro. E lá, num instante, então, foi anunciado que fulano, que trabalhou tantos anos neste ramo, todos ali trabalhavam neste ramo, será reconhecido, homenageado. E o que foi feito, fizeram um grande foguete, tipo de fogos de artifício. E dentro desse foguete, conforme o desejo do falecido, foi colocadas as suas cinzas. E naquela hora ali, numa noite, o céu escuro, esse foguete foi lançado ao ar, subiu alto, explodiu uma grande luz, estrelinhas
se espalharam, encheram o firmamento lá naquela noite, e encheram, brilharam e foram se apagando. Sim, é a glória humana. Pai, eu quero que eles estejam comigo sempre e vejam a minha glória. Porque se não for a glória dele, estarmos na glória dele, nós não temos glória. E passamos rapidamente. Mas a promessa maravilhosa do Senhor é que ele orou, pedindo não, dizendo: eu executo, eu efetivo, que eles estejam comigo, onde eu estou, e veja a minha glória. Estaremos com ele hoje, como estaremos para todos sempre. Louvado seja o Senhor pela obra dele, por esta oração. Vamos orar.